Bom Ô, dia! bom dia, Thalita. Meu Deus, que cabelos maravilhosos! Obrigada! Como Tem é que que você... fazer jus à live, né? Ah, tem que estar linda, maravilhosa. Como é que você tá? Quero saber aí da sua semana. Tava ansiosa para nossa live, porque eu estava empolgadíssima. Nossa, muito! Nem dormi direito essa noite, você acredita, gente? Oh, Deus! Não, mas você vai ver que é super tranquilo. O pessoal que assiste a gente, eles são muito legais e eles vão só interagir com você tranquilamente. Então, Thalita, seja bem-vinda ao nosso Case de Sucesso. Quero pedir para você se apresentar, falar de onde você é, contar um pouquinho para a gente do início da sua advocacia previdenciária, como é que foi ali aquele começo, quanto tempo de advogada. Fala aí um pouco sobre você. Tá, primeiro, prazer, bom dia para todo mundo. Prazer imenso poder estar aqui com você, uma mulher que eu admiro tanto, com quem, na verdade, eu descobri o direito previdenciário, descobri o planejamento previdenciário, mas a gente fala mais a fundo disso. Meu nome é Thalita Oliveira, para quem não me conhece. Eu sou de Pindaí, interior da Bahia, aqui, uma cidade bem pequenininha mesmo aqui. E hoje tem escritório próprio. Quando eu descobri o previdenciário, formei em 2019. E aí, quando eu comecei, foi assim, passei no OAB também. E aí, passei no OAB, teve aquele período de pandemia ali que atrasou as provas. Passei no OAB, comecei no escritório como sócia. E aí, através do Instagram mesmo, descobri Jéssica e descobri o planejamento previdenciário, o direito previdenciário. Porque, na minha concepção, o direito previdenciário era aquela coisa assim, todo advogado faz e é extremamente fácil. E aí, quando eu comecei a ver ela falando, vocês já montaram ego de quinis, eu falei, que é isso, gente? Aí ela, e planejamento previdenciário, começou a contar histórias e começou a compartilhar também casos. E aí, quando ela fez uma maratona, como está fazendo agora, eu participei da semana inteira. E aí eu fiquei encantada. Falei, eu preciso comprar esse curso. E foi a melhor decisão que eu fiz mesmo, assim, porque foi a primeira descoberta que eu tive para estar onde eu estou hoje. Depois que eu comecei o curso, assim, me apaixonei pelo direito previdenciário e fui vendo que não é qualquer coisa, que existe ali uma técnica que você precisa estudar, que tem cálculo, que tem diversas regras, que você pode conseguir melhores benefícios para o seu cliente. Comecei a entender que realmente eu podia fazer a diferença na vida das pessoas. E aí também comecei a me inspirar em pessoas como você e outros advogados aqui também, criar conteúdo na internet também. E aí foi quando eu migrei, saí do escritório que eu era sócia, fiquei um período só no digital. E aí agora hoje eu tenho escritório físico aqui também, concilio aqui tanto físico quanto digital e só no direito previdenciário. Falei demais, né, gente? Mas eu converso muito também. Não, aqui é pra você falar mesmo. A gente quer saber. Tá todo mundo aí querendo saber um pouquinho da sua história, mulher. Que legal. Você já começou como sócia, mas esse trabalho de planejamento te permitiu, né, ter o seu próprio negócio. Que legal. Nossa, que legal. Foi realmente assim, é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, também, de trabalhar. E no dia a dia também consigo ter um bom giro no escritório, que é uma parte muito boa e que é uma das maiores dificuldades para quem está começando ali, ter um escritório, para quem está começando a trabalhar. É realmente ter um giro de dinheiro, porque é muito difícil ser esperado administrativo. Às vezes fica ali, processos meses, gente. Um ano, 8 meses, 6 meses, 4. Às vezes a gente dá sorte de sair com uma semana, dá sorte, mas não é a realidade, né? Então, o planejamento previdenciário foi o que me abriu, assim, os olhos para uma nova realidade da advocacia, que até então eu nunca tinha nem ouvido falar, para ser muito sincera. Até 1 ano e 2 anos, quando eu fiz o curso, eu não conhecia mesmo, assim. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Hoje, inclusive, meu foco aqui na minha cidade é também planejamento de aposentadoria de professor, que também foi uma coisa que eu aprendi no curso, que foi algo assim que eu não sabia, e acho que para quem é de interior, pelo menos aqui, a nossa realidade tem muito professor e tem muito rural. Então a gente consegue ter também um pouco, ajudar as pessoas de fato
Porque assim, eu já tive muitos casos aqui de aposentadoria assim, ó, que tinha sido concedida por 2.000 e poucos reais pelo INSS. A pessoa não aceitou, porque realmente achou muito abaixo do que recebia. Fiz o planejamento, verifiquei que tinha direito à aposentadoria assim, de 4.000 e poucos reais, 5.000, e saiu relativamente rápido, assim, 4 meses, 5 meses. Então, assim, para mim foi uma coisa realmente que transformador, sabe? Teve uma pergunta aqui, eu não vi o nome da pessoa que perguntou, mas ela falou assim: e você está preferindo, né, trabalhar na sociedade ou sozinha, ter o seu próprio negócio? Ai, gente, sinceramente, para mim a melhor coisa que eu fiz foi abrir o meu próprio negócio sozinha. É diferente, sabe? Não que a pessoa que eu tava fosse ruim, não que o relacionamento. Não é nada disso. É que é diferente poder fazer as coisas exatamente do seu jeito. E eu Sim. era uma coisa assim, quando eu estava no outro escritório, eu tinha que fazer de tudo. Então, eu fazia várias ações de várias áreas distintas. Então, eu não conseguia me dedicar muito a nada. Então, assim, não era ruim em nada, não era boa em nada. E aí, depois que eu comecei a fazer planejamento previdenciário, comecei a estudar nisso, eu cheguei assim, falei, eu preciso focar numa coisa, porque não é fácil. Previdenciário atualiza, gente, quase que todo mês tem uma coisa, né? É difícil um mês que... Então, você precisa... Tem um dia de sossego nesse Brasil. E aí foi isso que eu fiz. Saí da sociedade, fiquei um período online, atendendo online, fazia Mas conteúdo. isso é legal também, né, do planejamento, que você consegue fazer online. Eu ia até te perguntar, pegar aí o gancho, né? Você falou, desculpa, qual é o nome da sua cidade? Eu esqueci. E daí? Pinaí? E daí? Pinaí! É uma cidade pequena, você falou que é uma cidade do interior, como é que é aí? Porque eu vejo muitas pessoas que querem implementar o planejamento e tem essa dificuldade. As pessoas falam, ah, mas eu moro no interior, aqui ninguém vai querer fazer o planejamento. Ah, aqui ninguém vai querer pagar por um planejamento. E como que tem sido para você trabalhar na sua cidade? Você consegue fazer planejamento para as pessoas da sua cidade? Você trabalha também online, você falou, né, que trabalhou digital para pessoas de outros lugares. Como tem sido assim essa questão de fazer esse serviço nessa realidade? Tá. Uma cidade bem pequena mesmo, que é Bahia, mas é perto da divisa com Minas. A gente tem aqui acho que 20.000 habitantes. Ai, E, que delícia! e nem é todo mundo na cidade. A maioria da população aqui é zona rural, inclusive. Então, o que assim, a gente quer que a primeira coisa, quando eu descobri o planejamento, você falava, inclusive, assim, de valores que cobrava. Por exemplo, gente, dá para cobrar 2.000, dá para cobrar 3.000, você consegue cobrar um salário mínimo, enfim. E quando eu até falava isso com outros colegas, as pessoas falavam, ai, mas não tem essa realidade aqui não, as pessoas não pagariam e tudo mais. E aí, quando eu comecei a estudar e ver que existia a possibilidade de realmente fazer a diferença. Porque assim, o estudo é bom, o estudo é maravilhoso, mas na hora que você dá a entrada ali e realmente sai o que você planejou, aí é a primeira vez que você fala assim, sabe, tô no caminho certo, é isso aí. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu sei que muita gente tem dificuldade, acha que no interior não funcionaria. Acho que você precisa estudar o mercado. Por exemplo, aqui para mim, eu tenho muito mais dificuldade, por exemplo, de vender planejamento previdenciário para comerciantes, porque normalmente são pequenos comerciantes, normalmente pagam ali o MEI. Então, assim, sabe, eles não têm tanto essa visão. Então, o que é que o meu público funcionou? Que tem muito professor. E a aposentadoria de professor, por incrível que pareça, é a que mais tem diferença quando você faz um planejamento previdenciário. Então, assim, sinceramente, eu nunca peguei um aqui para não ter uma diferença de mais de R$ 1.500 mensais no valor mensal, só trocando regra de aposentadoria mesmo. Então, assim, aí eu comecei a ver que funcionava. E aí eu comecei, então, a estipular os meus valores em cima de mercado e em cima também do meu conhecimento. Então, ao longo disso, eu fui fazendo, assim, acho que eu tenho de 20 cursos, mais ou menos. Então, assim, sempre fui me mantendo atualizada para ser boa realmente nisso e conseguir colocar o preço de mercado. Não sei se eu vou falar de preços, né, gente? Que eu não tenho muito isso, não. Aqui, por exemplo, eu consigo cobrar em média R$ 2.000 por planejamento previdenciário. E para os professores não é uma coisa cara, porque normalmente eles têm esse aumento mensal. Então, em um mês, eles recuperam esse valor. Então, acho que é você conseguir
colocar o valor e pensar, por exemplo, se eu fosse fazer quando eu faço de comerciante, outras pessoas, por exemplo, eu cobro um salário mínimo, depende do grau de trabalho, depende do grau de demanda que eu vou ter com aquilo, se eu vou gastar 3 dias, 4 dias, uma semana. Então, aprendi também a fazer isso e aprendi a colocar preço no meu valor. Então, eu tenho muitos clientes locais, sim, de planejamento previdenciário. Locais, o meu forte é professor, como eu falei, aposentadoria de professor. Mas online eu atendo diversos. Já atendi gente de, assim, todos os lugares do Brasil mesmo. Já atendi de Portugal, já atendi de Miami. Então, assim... Que legal! Nossa, depois vamos entrar lá no perfil da Thalita para ver o que tá dando certo. A gente quer pegar as dicas do que tá fazendo. Ó, você pode repetir o nome do curso que você fez? Gente, fiz do zero ao melhor benefício. O curso da Jéssica foi o primeiro curso que eu fiz realmente. Foi onde eu descobri assim, o planejamento previdenciário. Fiz essa semana que ela tá fazendo, inclusive, assim, que é graça de live. E aí eu assistia todo dia, era tipo assim, de sete às 9, anotava tudo. E aí eu comecei a trocar com o namorado, falei, não, esse negócio dá certo, eu preciso investir nisso. E aí ajudou a comprar o curso, porque eu tava assim, aquele início que você não recebe nem R$ 100 mensais, era eu, né, gente? Não é fácil, não. Não é fácil mesmo, assim. E então, depois que eu comecei a fazer isso, eu consegui, por exemplo, montar meu escritório, comprei minhas coisas daqui, tudo, sabe assim, consegui me manter, consegui ter uma renda e comecei a conquistar minhas coisas, assim, através disso. Que legal. Tinha dado uma travada aqui, mas voltou, deu tudo certo. Que legal, Thalita. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo normal. E então, eu vi até que alguém perguntou, né? Como que você faz para receber as pessoas? Aí o Dani chegou. É, a internet tá horrível, eu tô aqui no meu 4G, por isso que tá caindo às vezes, gente, mas fiquem tranquilos. Era que a minha tem costume de ficar ruim. Ah, tá. É porque a Claro resolveu fazer manutenção o quê? Na hora da minha live, né, gente? Porque a vida é assim. Mas vamos lá, vamos seguir que o meu 4G tá segurando. Thalita, alguém perguntou aí como que você faz para abordar essas pessoas? Porque, gente, o que a Thalita falou é muito verdade. Eu gostei muito da sua resposta, né, com relação ao cliente que você atende, né? Porque a gente tem que ter muito essa visão de mercado, uma visão estratégica mesmo, de ver pessoas que vão querer fazer esse serviço. Tem gente, igual você falou, os pequenos comerciantes, para eles é um pouco mais puxado. Então, para eles, isso não é tanta prioridade agora. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender, porque tudo bem, né? Existem muitas pessoas no mundo, vai ter gente que vai querer fazer e vai ter gente que não vai querer fazer. E a saída da Thalita foi genial. É uma coisa que eu também fiz no meu escritório e a gente faz. Hoje, o nosso forte também são professores. Porque é muito louco, né, Thalita? Você também trabalha muito com isso. Os professores faz muita diferença, né? E muitos erros, são detalhes, você tem que ver com ele a questão, qual é a documentação que tem que apresentar, senão você não consegue. Igual a Thalita falou, aumenta R$ 1.000. Eu também, os professores que eu já atendi, professor que antes do planejamento ele ganharia R$ 3.000, depois do planejamento aumentou para quase 6, tipo, quase dobra, sabe? 5.000 e tanto. Então, é muito verdade isso que você falou, da gente também ter essa visão estratégica e ir nas pessoas certas. Até quando a gente está fazendo aqui no escritório agora uma questão de anúncios online, né, para atrair as pessoas, e a gente teve que ajustar isso. Porque os nossos anúncios a gente tinha feito de uma forma que estava vindo umas pessoas que no final elas não fechavam, sabe? A gente percebia que a gente estava atingindo as pessoas erradas. Então a gente começou justamente a falar: vamos tentar pegar mais professor, que é um público que a gente sabe que gosta do planejamento e que o planejamento faz muita diferença na vida dele. Então, gostei muito dessa dica, muito legal mesmo. Então, agora respondendo, né? Eu comecei a perguntar e aí comecei a falar essa pergunta. Como que você faz para abordar essas pessoas, né? Assim, tanto no offline, né? Esses professores,
como no online, como que é a sua produção de conteúdo? O que você tem visto que te deu resultado, né? Que já até chegou gente de Miami, de Portugal, achei chique. Ai, não vou fingir costume, não, que eu também acho chique, gente. Esses clientes, assim, que eu já atendi de fora do Brasil e de outros estados, eles vêm através de rede social. O meu foco de prospecção de cliente, inclusive, nem é o Instagram, é o TikTok. A maioria dos meus clientes vem de lá e lá eu tenho também uma página lá e lá o meu foco é conteúdo técnico, dicas, esclarecimentos, enfim, voltado para o direito previdenciário. Lá eu nem compartilho dia a dia. E aqui no Instagram eu faço um pouco isso também. Compartilho um pouco de conteúdo, mas também compartilho a minha vida, porque eu acho que é uma rede mais dinâmica, a gente quer relacionamento. Hoje eu tenho muitas amigas advogadas de vários lugares do Brasil que eu converso diariamente, gente. Eu falo amiga porque a gente está todo dia ali, uma troca mesmo. Então, assim, de prospecção online, a maior ferramenta minha é lá e é que eu uso também para construir autoridade, para passar informação, enfim. Mas para público mais idoso, eu tenho percebido que a outra plataforma tem funcionado mais, pelo menos para mim. E aí eu gravo, gente, vídeos muito simples, na verdade. Eu não tenho, até uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu tô aqui, eu falo, ai, vou abrir minha câmera, vou falar alguma coisa. Aí eu vou lá, gravo e pronto, sabe? No início não, ó. Mas, né? No início é óbvio que a gente regrava 1 milhão de vezes e tudo mais. Mas hoje, assim, como eu só trabalho com isso, os assuntos são muito. Pra mim, eu tenho facilidade de falar, porque eu só falo disso, eu só vejo isso o dia inteiro. Então para mim é um pouco simples abrir a câmera aqui e falar alguma coisa, sabe por quê? Às vezes a gente fica pensando muito, elaborando muito. E eu era assim, elaborava muito o que ia falar, o que ia dizer, e aí fazia um conteúdo que flopava. Aí eu ficava super desmotivada, achando que não estava funcionando aqui nas redes sociais e tudo mais. E aí eu acho que é muito percepção, sabe? Você começa a ver como que as coisas vão funcionando. Ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. E aí eu fui testando, gente. Fui testando, vi que não dava pra arte, comprei um pacote de arte prontos. Comecei a fazer isso com mais constâncias. Como eu tenho facilidade para conversar, o que eu faço muito? Faço muito rios falando, explicando. Tento fazer de maneira simples. Assim, falar para que as pessoas entendam também o que eu faço, quais são os direitos delas também, porque o que eu mais percebo de dificuldade no previdenciário é isso. Colocar na cabeça das pessoas que o INSS não é bonzinho, gente, que as coisas não estão certas lá. A primeira vez, por exemplo, eu até citei aqui antes, que eu vi você falando do CNIS, que é o Cadastro Nacional, né? Gente, Cadastro de Informação Social Nacional, é um documento muito importante. O pessoal pede para concurso, pede para várias coisas além da aposentadoria. E para ser sincera, eu nunca peguei um que não tivesse um erro. Alguns têm erros simples, uns indicadores, sem data final, outros têm erros assim, nome da mãe errado, sem CPF, vínculos que a pessoa sequer trabalhou, ou faltando vínculos que a pessoa trabalhou. E na cabeça das pessoas não. Se ela tiver trabalhado, vai estar lá certinho. Essa ilusão. Então, Ativo, né? Você realmente informa as pessoas das coisas que elas não sabem. Inclusive, qual é o seu perfil lá que a gente vai fuçar? Eu vou anotar aqui. vamos lá, gente. Meu perfil é @ThalitaPrev. TALITA Prev. Ah, legal. Olha, e dever de casa para todo mundo que está nessa live. Depois a gente vai lá olhar o Insta da Thalita, o TikTok da Thalita para ver como que ela faz para atrair tantos clientes. Que legal. E aí os clientes, eles te deixam... Lá tem direct? Eu nem sei. Tipo, você pode mandar uma mensagem. Lá Tem? é chato direct, porque você só consegue mandar direct se a pessoa te seguir. Eles tinham dado essa travada. Então, às vezes você não consegue mandar direct, mas o alcance do público idoso, incrivelmente, é muito maior lá do que aqui. A entrega lá é muito maior do que aqui também. Por exemplo, lá eu tenho, sei lá, acho que 56 mil seguidores. Assim, outra proporção à plataforma comparado ao Instagram, que eu tenho 3.300, por exemplo. Então, o alcance, quando eu falo maior, é muito maior mesmo lá.
Então, funciona melhor para isso. E no offline, como que funciona essa prospecção? Gente, o meu principal trabalho foi fazer a primeira venda e o primeiro aposentadoria que deu certo. Aí depois que você dá a entrada na primeira e que realmente sai o que você calculou no planejamento previdenciário, começa a ser uma coisa automática, sabe assim? Óbvio que eu continuo fazendo assim, falando o que eu faço, postando aqui. Mas as pessoas começam a falar, olha, fui de fulano e minha aposentadoria tinha saído 2 mil no INSS e aí ela fez pra mim, saiu 4 mil e tanto. Então, assim, hoje eu tenho um pouco de pessoas já que vêm me procurar, porque já sabem um pouco, que o boca a boca, gente, é a coisa que mais funciona nesse mundo, né? Então, assim, eu acho assim, que a primeira dificuldade mesmo é você ter aquela prova social. Até para mim sentir uma segurança também, isso foi muito importante, sabe? Assim, porque eu fazia lá, eu vi que tinha muita diferença, aí eu ficava assim, e se eu der entrada e não sair? Dá um medinho, meu. Isso, eu ficava com esse receio, assim. E aí, quando eu fiz, foi a primeira, assim, que foi a que mais me marcou, né? Que era 2.300 e foi para 4.800 e saiu com 4 meses. Eu falei, não, agora eu posso, assim, falar de boca aberta que o negócio funciona, que o negócio funciona. E aí, assim, vou fazendo um pouco no intencional, tem algumas coisas, por exemplo, que agora eu tô começando a ter mais noção, começando a estudar mais, começando a ter importância, por exemplo, como você citou, de patrocinar, às vezes, algum post, para alcançar mesmo, porque às vezes a gente pode ter um conteúdo bom, mas não alcança pessoas. Então, às vezes, a gente precisa de alguns impulsionamentos que eu também estou aprendendo agora. Sobre venda também. Eu tinha muita assim, dificuldade de cobrar, eu tinha medo, vergonha. E aí tem até uma aula no curso que o Daniel que dá, né, sobre gatilhos de venda. E funciona, gente. Eu acho que, sabe assim, então você tem que saber se posicionar, você tem que saber vender seu produto também. Porque não adianta você ser a melhor pessoa do mercado, ter o maior conhecimento, e as pessoas não saberem do seu conhecimento, não saberem o que você faz, né? Com certeza. E pegando o gancho aí, né, que você falou da aula do Daniel, dessa questão da venda, como que você faz para vender assim o planejamento? Beleza, o cliente já te procurou, te mandou olhar a mensagem no TikTok, falou: "Ah, eu quero planejar minha aposentadoria". Como é que você faz? Você marca um atendimento, você faz um primeiro atendimento gratuito assim, só para explicar o planejamento? E aí você vende, como que você vende o serviço? Porque às vezes a pessoa ela nem vai pedir o planejamento, né? Às vezes ela chega e você fala: "Oi, quero saber minha aposentadoria". Aí você que tem que explicar para ela o que é o planejamento. Então, como que funciona esse processo de venda? Tá, é bem assim mesmo. Posto um vídeo, alguém manda uma mensagem, eu entro em contato, pego o telefone. Eu tento sempre ir pro WhatsApp, porque eu acho que você consegue manter um relacionamento mais fácil ali, melhor. Inclusive, até é um erro meu. Às vezes é uma plataforma que me ajuda tanto e às vezes eu não consigo manter a constância lá. Assim, uma constância tão diária em responder. Mas o que eu faço, né? Eu respondo os clientes, trago para o WhatsApp. Normalmente a pergunta é essa mesmo. Quero saber se eu encaixo nessa aposentadoria boa aí. Quero saber se eu posso receber 4 mil. Sabe? Quero saber da minha aposentadoria. São perguntas assim mesmo. Raramente alguém fala, quer fazer planejamento, quer. E aí eu tento entender o que o cliente quer também. Se é realmente um planejamento previdenciário, essa coisa completa, ou se ele quer saber, por exemplo, quando eu vou poder me aposentar. Porque é muito variado. Tem gente que, assim, não teve grandes mudanças no trabalho, por exemplo. Então, a gente já tem uma estimativa só de olhar ali no quininho, de quanto vai ser mais ou menos a aposentadoria e o que a pessoa tem direito. Então, o que é que eu faço? Normalmente, eu não faço nenhum atendimento de graça. Eu costumo cobrar consulta, sim, faço a venda, o que eu falo? Ah, tudo bem, para descobrir qual aposentadoria o senhor tem direito, eu preciso verificar seu estado de contribuição, porque eu tenho que analisar mês a mês de todos os anos do seu trabalho, também verificar todos os salários que o senhor já recebeu ao longo da vida, verificar quando o senhor começou a trabalhar, se todos os vínculos estão corretos, porque é isso que vai influenciar na sua aposentadoria. Não existe uma aposentadoria exata para todo mundo, que vai ser a mais benéfica, e eu só consigo saber exatamente as datas que você vai se aposentar, o valor que vai receber e qual aposentadoria vai ser mais vantajosa, fazendo um planejamento, que é esse estudo completo, ponto. Faço a venda assim. E aí, quando a pessoa quer uma coisa mais simples, também faço ali a opção. Ah, mas podemos fazer, por exemplo, a gente pode marcar uma consulta online. Eu sempre faço uma análise prévia.
gosto de fazer para na primeira consulta eu já conseguir dar uma resposta para o cliente. Então, assim, fecho, cobro, normalmente cobro. Ação, né? Você já dá ali um pouquinho do ouro para ele falar, gente, ela sabe. Gosto de olhar o quinis, porque a gente sempre tem erro. Então eu já começo falando aqui, ó. Olha, seu quinis tem isso, isso e isso, vai ter que ser arrumado. Se você pediu uma aposentadoria sem corrigir, você pode ser prejudicado. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. E aí eu cobro, normalmente cobro 200, enfim. Depende do ali, mas cobro mais ou menos isso por uma consulta online, faço essa análise prévia. Tem cliente que vai parar aí. Tem cliente que vai parar aí. Tem cliente que vai fechar um serviço maior. E é assim que eu faço. Às vezes eu fecho o acerto do quinis, não fecho planejamento, mas fecho o acerto do quinis. Então, vou fazendo assim. E entender também o que os clientes querem. Gente, o cliente que está ali querendo BPC, não vou cobrar consulta. Entendeu? Você tem que ter essa sensibilidade. Cliente rural, não cobro consulta, não cobro previamente outras coisas. Acho que tem que ter essa sensibilidade também de saber onde você pode cobrar, onde você não pode, que demanda você vai ter ali, que demanda você não vai ter. Agora, sim, de graça, não faço vídeo chamada mesmo. Já fiz, mas assim, gente, você tá ali, no final das contas, você vai responder, porque a pessoa vai te fazer uma série de perguntas ali. Então, assim, o que eu falo, por exemplo, se a gente fechar outro serviço, o valor da consulta vai ser abatido. Dou outras possibilidades, mas também não fico ali perdendo meu tempo, horas atendendo de graça, a verdade é essa. Só que no presencial, eu já faço um pouco diferente, sabe? Por exemplo, se meu cliente chegar aqui, não vou ficar cobrando consultas assim. Então, depende muito do serviço, mas no online, sempre cobro. Muito legal. Thalita, o que eu gosto de você, assim, o que eu acho valioso que as pessoas podem aprender com você hoje é que você é uma pessoa que você não tem medo de errar, entendeu? Você vai, você põe a cara a tapa, você foi lá, produziu conteúdo, né? No começo estava com uma vergonha, mas aí você viu que começa a dar certo, o que que tá dando certo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito nos cases de sucesso, que são pessoas que não têm medo de errar, sabe? A gente vai errar, igual você falou aí. Eu já atendi online e aí no final a pessoa não fechou, eu gastei lá 1 hora respondendo as dúvidas. E isso também aconteceu com a gente aqui no escritório. A gente fazia na época, né? Antes da gente cobrar consulta, a gente fazia esse primeiro atendimento online. E aí até funcionava, assim, vinham os clientes, outros não. Só que o que aconteceu? A gente começou a perceber que muitas pessoas, a gente fazia o atendimento, né? Fazia lá 1 hora, ficava conversando com a pessoa e no final a pessoa não fechava. Aí a gente pensava, nossa, 1 hora aqui, né? E aí eu trabalhei de graça. Então, por isso que a gente começou a cobrar a consulta. Então, muito legal você também ter essa sensibilidade de entender o tipo de público de cada lugar, né? Tanto em questão de visão de mercado, mas também em questão de, o que eu tenho que fazer aqui? Estratégias, né? Não, para o cliente presencial que chegou aqui, não vou cobrar. Agora, para a pessoa online. Então, muito legal esse. Vocês estão gostando, gente? Estou amando as dicas da Thalita aqui. Eu estou me identificando muito com você, porque você realmente está indo e está fazendo mesmo muito legal, Thalita. Alguém perguntou como que. Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Alguém perguntou. Aqui, ó. No atendimento prévio, a doutora Thalita pede o quinis primeiro, antes de cobrar a consulta? Não entendi essa parte. Não, eu já cobro. Primeira coisa que eu faço, eu explico que para eu saber qual aposentadoria a pessoa tem direito, quanto ela vai receber, que eu preciso fazer essa análise do quinis. Falo, gente. Explico, faço o roteirinho. Falo, olha, a consulta tem um valor, por exemplo, R$ 200, R$ 250. Depende, porque eu peço assim para a pessoa. Bom dia, me fale um pouco sobre você. Ponto. A pessoa vai contar previamente a história dela. Vejo mais ou menos qual seria o serviço que vai se encaixar, qual é a necessidade da pessoa no momento, pela idade, está muito longe de se aposentar, está perto, enfim. Sabe, faço essa coisa. Pronto. Aí fala para a pessoa que eu preciso analisar o quinis dela, cobro tanto pela consulta online. Para isso, eu vou precisar do CPF da senhora e a senha do INSS. É a mesma do Gov. A senhora tem cadastrada? Se não, coloco o roteirozinho para a pessoa cadastrar. Ponto. A pessoa me manda a senha, me manda e já faz o pagamento. Nessa primeira consulta, o que eu faço? Já dou uma prévia análise. Sim, não fico aqui fazendo o planejamento completo. Não, dou uma prévia análise.
dou uma olhada no que isso, vejo o que tem ali, jogo um programa, por exemplo, para ver as possibilidades já. Então, assim, para eu saber mais ou menos o norte desse cliente. Então, na primeira consulta, eu já dou, assim, as respostas, a necessidade, vejo, por exemplo, se é um caso de acidente de quinis. Então, já vou para o atendimento sabendo que o roteiro meu vai ser para uma venda. Mas vou fluindo, gente. Atendimento previdenciário é tipo psicólogo. Você chega aqui, você vai conversar, você tem que ter essa sensibilidade que a pessoa às vezes vai contar super a vida. Tem gente que vai chegar aqui, mas eu já quero saber que dia que eu posso aposentar e quando que eu preciso. Tem gente que não quer saber nem como que funciona. Tem gente que eu chego explicando certinho. Você vai sentindo isso. Mas enfim, peço o quinis já cobrando. Só entro no quinis da pessoa. Tem os que mandam, óbvio, gente, sem pagar, mas aí eu nem entro. Também a gente tem que ter né, uma segurança. E eu achei também muito legal, Thalita, que você falou que você, né, quando você fez o primeiro planejamento que deu certo e você viu o resultado, você mesma sentiu mais confiança no seu trabalho. Isso é muito importante, por isso que eu falo muito para as pessoas, gente, tenta fazer. Faz o primeiro planejamento, faz o do seu pai, faz o do seu tio, sabe? Às vezes você não precisa nem receber por esse primeiro planejamento, mas faz, coloca a mão na massa, vê o resultado que você consegue ali para a pessoa. Porque não adianta, quando você está vendendo alguma coisa que nem você acredita, a pessoa não vai comprar, a pessoa não vai sentir confiança. Então é muito importante fazer, né? Igual a Thalita falou, botar a mão na massa, né? Não chegar lá e fazer. Gente, é isso. A confiança eu acho que é o principal combustível pra gente conseguir falar. Porque assim, hoje eu falo com gosto do que eu faço, porque funciona. Então, assim, acho que isso é perceptível para as pessoas. Eu tenho muito cliente que diz, professor, é o que mais tem dúvida. Porque o professor vê um negócio na internet, um acha uma coisa, um acha outra, e o professor era antes. Então, assim, eles chegam aqui assim, com o roteirinho do que eles acham que eles têm direito, do que eles têm certeza que eles não têm direito, e às vezes eles têm. Mas sabe, então assim, você precisa passar segurança. Que eu explico, por exemplo, existem tais e tais e tais regras. Tal regra funciona assim, tal regra funciona assim. Se foi antes da reforma é assim, se foi depois da reforma foi assim, a gente consegue fazer isso. Nisso aí a pessoa sabe que você sabe? Aquela coisa, quando você sabe, gente, as pessoas sentem que você sabe. E quanto mais você falar sobre isso, mais fácil vai ser passar isso que você sabe. Tem muita gente que tem conhecimento, mas tem muito receio de falar do conhecimento, de falar com propriedade. Então, acho que isso é importante, a gente ter uma segurança e conseguir explicar isso com segurança. O que eu acho muito bom de focar em uma área é isso. Por exemplo, o meu foco só para iniciar. Então, assim, você consegue ter um domínio maior sobre as coisas quando você foca. E também é mais fácil construir uma autoridade. É o que eu tenho percebido, sabe? Quando eu comecei aqui no Instagram, e aí eu comecei a me titular como advogado previdenciário, quando eu comecei a me especializar isso, eu vi de muitas pessoas, você não acha que você vai estar se fechando, você não acha que você vai estar, sabe, expelindo alguns clientes, porque assim, você está fechando muito público, é muito... E é o contrário, gente, sabe? Sério. Porque quando as pessoas vão pensar em alguma coisa ligada ao previdenciário, as pessoas vão pensar em você, porque todo dia elas estão vendo a sua cara falando daquilo ali. Então é meio que automático as pessoas começarem a ter noção do que você faz. Porque assim, quando eu comecei no online mesmo, porque foi tudo muito junto. Conheci o planejamento previdenciário, comecei no online, sim, sabe? Fiz Assim, em abril, né, do ano passado. Então tem um ano aí que você começou. E aí, assim, comecei meio que tudo junto, sabe? TikTok com planejamento e tudo mais. E aí, gente, eu fui fazendo. Às vezes, quando eu fiz o planejamento, o primeiro que eu fiz, que a diferença mensal era 2.000 e poucos reais, eu fiquei com medo, pra ser bem sincera. Com medo até de falar isso pro cliente, tipo assim, meu Deus, é uma diferença de 2.000 reais, ela não precisava, era uma professora, ela não precisava trabalhar mais tempo, ela já tinha o direito, ela não precisava pagar nada, era só porque o INSS tinha concedido pela regra do direito adquirido, R$ 2.300, e ela já tinha cumprido os requisitos para o tempo adicional de 100%, propriedade de 100%. Ah. R$ 100, o dobro do valor, porque não tinha o desconto, né? E aí eu também fiquei assim, mas assim, tinha estudado, o curso era bem completo, tinha feito o cálculo, tinha passado o programa, tinha feito todas as minhas
transferências e tudo mais. Então, achei que era assim, tinha certeza do que eu tinha feito, que eu tinha feito bem feito, mas tinha aquele receio de e se eu dar entrada e não passar? Se a pessoa me contratar e não passar? Aí tudo bem, a primeira pessoa que eu fiz o planejamento, ela contratou para eu dar entrada. Dei entrada, com 4 meses a aposentadoria dela saiu nesse valor, R$ 4.800. Aí eu falei assim, funciona. Sabe? Aí, sabe assim, não funciona só o planejamento, funciona pedir na via administrativa o negócio certo que sai, que foi só isso que eu fiz. Solicitei de novo a aposentadoria, solicitei a regra correta e juntei meus cálculos. Faço isso. Pronto, saiu com pouquíssimo tempo. Aí, assim, isso me deu aquela segurança de que funciona o planejamento porque funciona também na hora que eu for pedir. Então, foi mais fácil eu começar a fazer venda através disso e eu comecei a ter indicações também através disso. Porque também o cliente viu lá a carta de concessão dele, na diferença do valor, e antes ele tinha dado entrada sozinha e tinha dado um valor muito menor. E ainda bem que ela não aceitou, né? Sim. Ainda bem. E ainda bem que ela não aceitou, deu certo fazer tudo. Então, assim, só nesse caso eu fiz primeiro a venda do planejamento previdenciário. Depois eu fiz a venda do requerimento administrativo. Fiz o requerimento administrativo dela. Às vezes, gente, por exemplo, agora eu fiz a venda do planejamento previdenciário, depois fiz a venda do assento do CNIS e já o contrato para solicitar aposentadoria. Então, fiz 3 serviços numa única pessoa. Cada um deles eu cobrei um valor. Eu vou até pegar o gancho aí dessa pergunta ou dessa resposta sua para falar justamente sobre esses contratos decorrentes. É muito legal o planejamento, justamente porque depois você consegue vender um novo serviço para a pessoa, né? Então, como que foi aí na sua experiência? As pessoas que você fez planejamento, elas te contrataram de novo depois para fazer o requerimento? Você sentiu que o fato de você ter feito planejamento fez mais diferença na hora de você oferecer o requerimento, que a pessoa já estava sentindo segurança em você? Como que foi, assim? Você achou que foi bom esses contratos decorrentes, te ajudaram? Ai, meu Deus, chutei aqui o negócio. Eu tô fazendo coraçãozinho, eu tô lendo as mensagens aqui, gente, viu? Então, pra mim foi ótimo. Todas, sem exceção, todas as pessoas que eu já fiz venda de planejamento me contrataram para fazer o requerimento de aposentadoria, as que já tinham direito. E as que não, gente, que tinham necessidade de fazer acerto nisso, todas me contrataram também. Sim. Sabe por quê? Não é. É sinceridade, sabe? Realmente foi isso que aconteceu. Porque, primeiro, fiz a venda do planejamento. Tem gente que nem sabe que precisa do planejamento. Só chega aqui, eu vi que a aposentadoria de tal pessoa foi para tal valor. Queria ver se a minha tem possibilidade. Explique como funciona o planejamento, venda. Gente, analise o que diz. Se é coisa super simples, que não tem necessidade de fazer um acerto muito grande, não cobre. Se a pessoa já tiver direito para dar entrada na aposentadoria, por exemplo, faça só um contrato, por exemplo, da aposentadoria. Alguns casos tem quinis que é assim, que tem muito erro. Já peguei quinis, por exemplo, de ter 27 vínculos com erro. Trabalho temporário, então assim, uma bagunça. Então o que eu fiz? E ele estava longe de se aposentar ainda. Fiz a venda do acerto quinis. Por que você consegue fazer a venda? Porque você consegue explicar para a pessoa os prejuízos que ela vai ter com aquilo ali. E muita gente já está perdendo documentações. Então, assim, quanto mais rápido você regulariza a sua situação, melhor. Então, assim, muito vínculo que tem na carteira de trabalho não tem no CNIS. Muito vínculo que tem data de início, mas não tem data final no CNIS. Muito vínculo que tem indicador de erro. Então, quando você faz essa análise, explica para o seu cliente os prejuízos que vai ter, a pessoa vai querer consertar, gente. Todo mundo quer arrumar a vida, entendeu? A verdade é essa. E aí, você pode dar condições, por exemplo, a pessoa pagar. São as facilidades, entendeu? Você pode cobrar o valor que você acha justo pelo seu trabalho, porque é caro. A gente usa programa de cálculo, a gente paga curso, a gente paga OAB, a gente paga escritório. São gastos. E aí, se você for fazer seu serviço, e é um benefício para a pessoa também, 1.000, 2.000, 3.000 a mais por mês. Não é tipo assim, uma vez. É todo mês até o resto da vida da pessoa. Você vai fazer a diferença na vida da pessoa. E você tem que ter essa consciência também. O meu serviço faz diferença, faz uma grande diferença. Então você consegue começar a cobrar através disso. Eu vi algumas pessoas perguntaram de programa de cálculo. Eu uso prévios, não sei qual que a Jéssica usa, mas... Eu uso
cálculo jurídico, mas o Prévios também é muito bom, super bem recomendado. Esses são os mais, assim, tem o Som Prévio também, que o pessoal gosta. Existem vários, eu acho que o programa é mais você ir lá testar e ver qual que você se identifica, né? E Thalita, como que funciona a questão da entrega do planejamento? Você marca uma nova reunião para explicar para o cliente todo o planejamento? Qual o prazo que você pede hoje aí para entregar o planejamento? Como que você faz esse trabalho de entrega? Tá, marco sim sempre uma nova reunião, independente se for online ou se for presencial. Mando todo o material em PDF, tanto se for online como se for presencial. Presencial, gente, eu gosto de fazer bonitinho, encadernado, além do planejamento, o que eu gosto de fazer? Um resuminho com todas as regras, por exemplo. Regra de transação, cadastro 100%. Explica o que é e coloca onde está na lei. Para a pessoa ver ali também que de onde que essa menina tirou que eu vou ter direito de 4.000 reais em vez de 2, está aqui na lei, ponto. Gosto de fazer isso também. Então, sempre marco uma nova reunião para explicar tudo que foi analisado, qual foi a situação, tirar dúvidas, explicar a melhor regra, dar indicação. Porque também a melhor regra, às vezes vai variar. Às vezes a pessoa recebeu um valor super alto, mas não é o que ela busca no momento, ou ela quer se aposentar, enfim, varia, né? Então, assim, sempre faz essa entrega pós também. Prazo. Normalmente eu passo 15 dias para fazer a entrega. Depende de como eu estou de demanda do escritório. Por exemplo, se for aqueles dias que eu estou super apertada, eu faço 30, 20. Mas, em regra, de 8 a 15 dias, porque tem planejamento que eu consigo fazer em um dia, por exemplo. Tem alguns que eu levo uns 3. Então, varia um pouco também de mais ou menos como eu vejo vai ser a complexidade. Mas, no mínimo, 8 dias, né, gente? Pra você não ficar assim sufocado e para ter a sensação também, né, de que dá trabalho, porque dá trabalho, né? Você tem que conferir tudo, você tem que conferir CTPS, você tem que conferir QI, você tem que conferir cálculo, porque também todo mundo acha que o programa de cálculo é só jogar lá e fez. Não é assim também, né? Tipo, então, assim, tem que saber fazer. Eu sempre, às vezes eu confiro no Excel, enfim. E também eu acho que você fica até feio, sabe? Se você entrega para o cliente ali em 3 dias. Mesmo que você tenha feito em 3 dias, sabe? Ele vai sentir assim, nossa, ela falou que era uma coisa super complexa. Porque não é, né? O tempo que você gasta para fazer. É todo o conhecimento que você já construiu para conseguir fazer. Se hoje a Thalita faz em um dia, é porque ela já estudou muito para pegar a manha para conseguir fazer rápido. Agora, eu acho também que se você marca ali pro cliente, depois de amanhã eu te entrego, fica meio. Eu acho que tem que pedir um prazo aí. Eu acho que igual você faz, os 8 dias, no mínimo, assim, eu acho que é até pra pessoa, né, ter uma sensação de que você realmente vai estar ali trabalhando. Eu acho que uns 15 dias é bom, né? Antes eu tava fazendo assim, só que agora a nossa demanda tá tão grande que a gente tá tendo que pedir 30 dias. E a gente já tá com entrega até setembro. Então, assim, os novos contratos que eu tô fechando, eu tô falando, vou te entregar em outubro. Eu vou ter até que aumentar a equipe. E, assim, é muito louco, né, Thalita? Que os negócios... Vai chegando, gente. Um vai trazendo o outro e vira uma bola de neve. Mas é bom, né? É um problema bom, um problema que a gente quer ter. Esse problema com esse, né? Tá maravilhoso. E assim, um cliente traz outro. Às vezes eu atendo um cliente online porque ele fala, nossa, nunca sabia disso. Já fui advogado, nunca ouvi falar disso, vou te indicar. E aí, às vezes, um cliente online te indica para outro cliente online, que às vezes você não teria, contato e tudo mais. Então, acho importante a gente ter essa consciência também. De saber o que a gente faz, de falar o que a gente faz, de chegar aqui e conversar com o cliente. E o cliente fala assim, gostei muito de você. Eu falei, pois é, me indica aí. É, Pode tem que pedir. pedir, tem que mandar a CTA, né? A call to action e falar, me indica aí pra alguém. Com certeza. Legal, Thalita. E como que você faz para precificar o seu planejamento? Você já falou, aí, ó, é até a pergunta da Tânia aqui, ó. Tânia, chegou na hora certa. Você já falou que cobra aí, média, 2.000 reais, às vezes 1.000 reais os planejamentos. Como que você define o valor do seu planejamento previdenciário hoje? Você tem um valor fixo? Ou você olha a complexidade? Como é que funciona esse processo? Eu tenho um valor mínimo. O valor mínimo que eu cobro é um salário mínimo.
Tá? Quando são casos mais simples, quando são, por exemplo, de trabalhadores, ou são de autônomos, enfim, costumo cobrar um salário mínimo. Quando são casos mais complexos, por exemplo, grandes empresários, vou cobrar 2 salários mínimos. Tem gente que já trabalhou em muitas grandes empresas, tem umas condições melhores também, tem complexidade porque tem muitos vínculos, às vezes tem período exterior, você tem que analisar isso, então cobro 2 mil. Professor, que costuma ser uma coisa assim, você precisa ter uma atenção muito grande, você precisa verificar com bastante cuidado, tem regras especiais, tem regras diferenciadas. Então é uma coisa assim que eu preciso ter muito mais atenção, então eu cobro 2 mil reais. Então varia assim, tá? Aí se for uma coisa muito complexa, por exemplo, médicos, por exemplo, que tem período especial, vários hospitais diferentes, às vezes tem regime próprio, às vezes tem regime geral, eles nem têm noção disso. Então demanda mais trabalho. Às vezes eu cobro 3 mil reais. Depende do. Mas em média, os maiores valores os valores mais fixos que eu cobro é o salário mínimo ou 2 mil reais, né? Muito legal. Caramba, tá cobrando muito bem. Arrasou, gente. Amei. Posso cobrar, viu? Verdade, isso aí. E, Thalita, como que os planejamentos têm te ajudado hoje a manter o seu escritório sem depender do êxito, né? Você já falou que, caramba, super cresceu, né? Hoje você tem o seu espaço físico. Como que os planejamentos têm te ajudado, né? A se manter, a ter o seu salário e a conseguir não depender do êxito na advocacia, que a gente sabe que muitos advogados vivem assim. Se eu fosse bem sincera, eu acho que eu já comentei isso até com as amigas íntimas, se eu pudesse só fazer planejamento, gente. Eu brinco, eu nem gosto de fazer requerimento. Eu gosto muito de fazer mesmo, que é uma coisa que eu estudo, eu adoro estudar, então é uma coisa que pra mim, assim, eu faço bem, gosto de fazer, e assim, é o que mantém o meu escritório, pra ser bem sincera, por exemplo. Como eu comecei há pouco tempo, assim, relativamente pouco, eu não tenho tanto dinheiro vindo assim, gente, do judicial, não tenho tanto dinheiro assim vindo do administrativo. Então, o que gira o meu escritório são os meus atendimentos online e os planejamentos previdenciários que eu faço. Então, eu consigo ter um ciclo. Por exemplo, eu comecei, por exemplo, ter uma renda de tipo assim, 500 reais de uma pessoa, que às vezes eu dividi quatro vezes, aí eu tinha 500, aí eu fechava 2 professoras no mês, por exemplo, já era 1.000 reais que estava entrando. Então, e comecei a tentar manter uma média de pelo menos 2, 3, 4 contratos no início, entendeu? Eu não tinha assim, tem que fechar pelo menos 2 planejamentos assim, tem que fechar pelo menos. Eu tinha vez que fechava mais, tinha vez que fechava menos, mas tinha um objetivo de pelo menos manter uma venda. Então, assim, isso tem se ciclado no meu escritório desde quando eu comecei, tanto no online quanto agora no físico. Porque assim, mesmo que você faça uma venda, aí vem outra indicação, então assim, sempre tenho mantido o escritório com isso. E tenho feito vendas através disso. Como eu falei, acerto de quinis, faço através do planejamento previdenciário, ou através de uma consulta online, requerimento de aposentadoria, através também disso, através de planejamento ou de uma consulta que eu fiz ali. Então, assim, por exemplo, o cliente está super perto de se aposentar. Se bater o olho, você já sabe que o cliente tem direito de se aposentar. Você não vai ficar fazendo 1 milhão de venda cara para a pessoa, gente. Faz, sabe, tipo assim, vai direto ao ponto. Às vezes a gente também quer ganhar fazendo 1.000 serviços e não dá. Tem que ter essa noção também de que, assim, sabe, porque às vezes você pode perder o cliente sabe que ele tem direito de se aposentar. Você está todo dia explicando a regra de aposentadoria ali. Ele sabe, ele já tem noção, por exemplo, se ele cumpre alguns requisitos. Aí você chega, a pessoa já tem, você fala, então eu vou cobrar 2 mil reais fazer um planejamento. Às vezes não dá, entendeu? Tem que saber também que não dá pra ganhar todas. Tem integridade. Eu acho que assim, se você é verdadeiro, se você é honesto, se você não tá enganando ninguém, querendo passar a perna na pessoa, se a pessoa sente que você realmente quer o melhor dela, é isso que vai fazer a pessoa te contratar, né? Também não dá pra gente. É análise de cada caso. Tem casos que realmente não tem o que você ficar inventando, sabe? Só para ganhar dinheiro da pessoa. Não, você vai ser íntegro e vai fazer o que tiver que ser feito. Muito legal isso. Eu concordo também 100% com você. E, Thalita, você falou, né? Você tinha me falado que você já fez mais de 60 planejamentos e cálculos, né? Cobrando aí, em média, 1.000, 2.000 reais. Muito legal.
queremos saber aqui do resultado financeiro, né? Qual foi o seu resultado financeiro, né? Seu faturamento com os planejamentos, mas não só com os planejamentos, também com esses contratos, tudo que veio do fato de você ter implementado os planejamentos no seu escritório. Alô, Receita Federal, tem ninguém não, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. A gente paga imposto, né? Tem CNPJ. Por alto, assim, né? A gente não quer saber exatamente. Vamos lá. Por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Do planejamento que eu fechei agora. Ó, fechei o planejamento da prefeitura, R$ 2.000. Ponto. Vocês terem noção de renda. Fechei o acerto do CNIS dela, cobrei o salário mínimo. Ponto. R$ 3.000 aí de valor prévio ao requerimento. Ela já tem direito de se aposentar. Ela me contratou também para fazer, para dar entrada na aposentadoria dela. Que eu cobrei 3 benefícios. Os primeiros 3 benefícios lá de benefício. A aposentadoria dela, eu calculei que vai sair no valor de R$ 4.600. Então, vão ser 3 vezes de R$ 4.600 mais os R$ 3.000. Ponto. Um cliente eu consegui ter. Tá, essa aposentadoria dela ainda não saiu, tá, gente? Esse foi um contrato essa semana, mas só para vocês terem noção, assim, de quanto você consegue ganhar no planejamento, por exemplo. Principalmente, assim, quando são professores, que normalmente os salários são mais altos, você vai receber maiores valores mensais, por exemplo. E aí, eu falo muito de planejamento, mas tem outras coisas também, né, gente? Que eu faço, por exemplo, salário maternidade, às vezes sai super rápido, você consegue ter um valorzinho assim, também para girar escritório. Sobre os meus livros, isso, por exemplo, também uma coisa que me ajudou muito assim no início, que também me ajuda até hoje a ter um dinheiro assim razoavelmente mensal, são os atendimentos online. Por exemplo, eu consigo fazer bastante atendimento online, assim, principalmente quando eu me dedico mais. Quanto mais eu me dedico na rede social, quanto mais eu estou presente, quanto mais eu sou constante, mais eu tenho volume de cliente, por exemplo, naquele período. Se eu dou uma esfriada, é que os clientes também dão uma esfriada, sabe? Você tem que estar ali. Então, assim, por exemplo, mas imagina, se você fecha 3 contratos, 4 contratos por semana, R$ 200. Um atendimento online, pronto. Aqui, ó, você vai gastar 30 minutos, 40 minutos, uns 30 minutinhos antes para fazer uma análise prévia aqui do seu cliente, ganhou R$ 200. Que às vezes o advogado no início não tem. Eu falo porque no início, gente, quando eu só tinha mês que eu não ganhava R$ 50. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu tô trabalhando o mês inteiro, de manhã e de tarde, eu não tenho R$ 50. E eu não tinha. Não foi um mês, 2 foram meses. Aí eu ficava assim, será que eu estudo para concurso? Ai, meu Deus, será que é isso? Ai, tem que acordar para trabalhar. Tipo assim, zero sabe? Eu realmente comecei a me dedicar mais, comecei a ver que eu conseguia ter uma renda fixa, mesmo que no início, assim, gente, para quem não tá ganhando nada, você ganhou R$ 1.000 no mês de atendimento online, é dinheiro que, meu Deus do céu. E aí, através disso, você consegue fazer. Quanto mais você faz, mais você consegue fazer. A verdade é essa, né? Que legal, nossa, muito legal. Assim, isso que você falou é genial. As pessoas terem essa noção de que um cliente só, você consegue fechar vários contratos com ele. Você coloca ele na sua esteira. O Daniel já fez um cálculo lá no escritório para saber assim que cada cliente, somando ali o planejamento e depois os serviços decorrentes, cada cliente no final deixa para o escritório ali, né, dizendo planejamento e requerimento, dá em média 12 a 15 mil reais por um cliente a longo prazo. Então, é muito legal porque você vai fazer o trabalho que você teria que fazer de qualquer jeito. Quem já entra direto com requerimento vai ter que fazer essa análise que a gente faz no planejamento. Você vai ter, a não ser que você entrar ali sem saber, e aí se der, se der certo, deu, se não der, não deu. Mas você vai ter que fazer esse serviço. Então, a sacada aqui é você transformar esse serviço, né, essa análise que você já teria que fazer em um serviço separado. E daí você vai conseguindo fechar novos contratos. Então é muito legal isso que você falou. Que legal, que arrasa, mulher. Tô chocadíssima. Tô muito feliz pelos seus resultados. Você tem uma noção assim de quanto mais ou menos hoje você já fez com os planejamentos e os contratos decorrentes? Ai, assim, não sei o valor exato, por exemplo, mas esses dias eu tava calculando.
Já fiz mais de 30 mil, por exemplo. Se for considerar requerimentos também, andamento. Claro, tudo, todos os serviços decorrentes. Que legal! Então, assim, gente, o que eu falo, às vezes você não. Luiz, às vezes fala assim, gente, não tô conseguindo ver o montante do dinheiro. Porque às vezes eu dividi assim, recebi parcela de 300, 400, 500. Mas você junta 300 com 400 com 500. Vai somando, né? E no final dá um valor no mês razoável, né? Que super dá. É que dá pra você ir se mantendo, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu prezo aqui é que o escritório tem que pagar pelo menos no mínimo o aluguel dele é alguma coisa pra mim. Assim, eu tenho que ter o dinheiro daqui, porque eu tô aqui todo dia. Eu tenho que poder comprar alguma coisa. Gente, eu vou falar aqui, até um desabafo pessoal. Durante muitos anos aqui, gente, tipo assim, eu não tinha R$ 1. Vocês não... E quando eu falo, não tinha R$ 1, não é assim, não tinha R$ 1 mesmo. Era literalmente, não tinha R$ 1. Quando eu fiz faculdade, né, eu fui morar um tempo em São Paulo, e aí lá eu trabalhava. Não na área, trabalhava no supermercado, mas tinha o meu dinheiro mensal, né? Tinha salário, mas voltei para minha cidade para terminar a faculdade. Gente, voltei para minha cidade, fiquei aqui 4 anos sem ter uma renda. Até trabalhei no escritório, trabalhava no escritório, mas eu não tinha uma renda. Eu trabalhei 1 ano mais ou menos como estagiária, era voluntário, não recebia nada. E depois que depois que passou na AB, entrei como sócio no mesmo escritório, mas por muitos meses eu também fiquei sem receber o valor. Então, assim, eu não tinha dinheiro para, tipo assim, eu preciso comprar um remédio, pai, eu preciso de dinheiro. Ou era sair com meu namorado, era ele pagar 100% das coisas. Era assim, tipo, eu precisava de uma... Era, sabe, eu queria comprar uma roupa, eram as roupas que minha irmã não usava mais, que ela me dava. Era isso, e era a coisa que eu mais odiava na minha vida, sabe? Que odeio pedir, e eu, assim... E já tive essa coisa de ter o meu dinheiro próprio. Então é horrível quando você volta e começa a não ter. E aí quando eu vi seu curso, é verdade, gente, não é marketing, não é plataforma, porque é verdade, eu conhecia através de você, através do Instagram. E quando eu vi que eu teria uma possibilidade ali de ter alguma renda, sem depender meses, porque eu já estava começando a ficar desanimada na advocacia, sabe? Aí sem depender meses de ter algum valor, sem conseguir fechar um contrato, sem passar o mês inteirinho lá, e tipo assim, eu tava me sentindo inútil, sabe? Assim, sabe como se eu não soubesse, como se eu não sei, sabe? Aí você, sabe, trabalha o dia inteiro, porque o povo acha assim, virou advogado, o dinheiro cai na conta. E sem dia, eu falei, precisa dar um jeito de minha vida. Aí quando eu conheci o planejamento previdenciário, comecei esse negócio do online, eu falei, é aqui o negócio. E aí foquei nisso, investi, ganhei dinheiro, brinquei, gente, meu namorado falou assim, mas você faz tanto custo que eu nem sei que curso é esse que você tá fazendo agora. E aí comecei a investir não só no previdenciário, hoje eu faço curso de oratório, hoje eu faço curso de pensadores, hoje eu faço curso de desenvolvimento pessoal e o resto do previdenciário. Então assim, comecei a me desenvolver como pessoa também, para me desenvolver como profissional. E aí comecei a fazer isso, gente. Fazer vídeo, as pessoas viam que eu tinha segurança do que eu falava, falavam comigo, explicavam a necessidade. Então, os primeiros dinheiros que eu comecei a ganhar, na verdade, foi consulta online. Cobrava 100, aí comecei para 150, aí comecei para 200, dependendo do caso, 250. Fui nessa, e aí disso, fez planejamento, aí disso, depois do contrato. E fui fazendo isso. No início, é pouco, mas todo pouco vai. E aí, quando você vai fazendo, você começa. O que eu falei, você começa a conseguir vender mais serviços. Algumas pessoas vêm te procurar automaticamente, porque ouvem falar do seu serviço. E é assim que tô indo, gente. Tô riquíssima, não tô, mas pelo menos tô aí, né? Tá, nossa, você em 1 ano você já cresceu demais. Não, e é só o começo. Tenho certeza que, meu Deus, quando a gente for conversar daqui a 1 ano, você vai falar, Jéssica, já tô com uma equipe gigante aqui no meu escritório. E é assim, é um dia após o outro. Eu achei muito legal isso que você falou. Eu também, no começo, o meu primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, assim, porque no começo era só ação e eu entrava de graça na época. Então eu tinha até ali umas 2 ações, mas também no mês mesmo eu não ganhava nada. E eu comecei, você falou que começou mesmo com as consultas online. E eu comecei fazendo cálculos para outras pessoas. E eu acho engraçado, porque na época eu cobrava R$ 100 também. Eu não sabia o valor de um cálculo. Então eu comecei a divulgar na internet, aqui nesse Instagram, eu falava, se algum advogado quiser um cálculo, precisar.
E aí eu lembro que eu fazia cálculo por R$ 100. E eu ficava assim, caraca, tipo, num dia que eu fiz 5 cálculos, eu, gente, ganhei R$ 500 hoje. Meu Deus, é metade do salário mínimo na época. Metade. Eu ganhei em um dia. Tipo, eu vou investir nessa internet. E é assim, sabe? Tem muitas possibilidades. Eu vi várias pessoas na hora que você estava comentando, as pessoas, nossa, eu tô nessa mesma situação. Só que você tem que procurar sair dessa situação. Existem possibilidades, cada um encontra a sua forma, né, de crescer. E tá aí, né? As oportunidades estão aí. E pegando o gancho, Thalita, como que o curso te ajudou, né, nesse processo? Você já falou aí que foi o começo de tudo. Mas, assim, no que o curso te ajudou a hoje ter dado esses passos na sua carreira, né? Em tão pouco tempo você já tá vendo tanta diferença na sua vida aí advocatícia. O curso foi o que abriu os meus olhos para um mundo que existia na advocacia que eu não conhecia, sabe? E a primeira coisa, gente, por que tem gente praticamente da minha idade riquíssima fazendo com a mesma profissão que eu tenho e eu aqui lascada? Alguma coisa que eu faço eu não faço. Primeira coisa foi isso, acordar para a vida, né, gente? Que a gente precisa. Segunda coisa que o curso me abriu os olhos foi que existia possibilidades de venda. Eu realmente não sabia que eu podia vender uma assistente de crise. Eu não sabia que eu podia vender o planejamento previdenciário. Eu não sabia que o direito previdenciário você conseguia receber antes de sair o benefício para o cliente. A verdade é essa. E quando eu fiz o curso, gente, eu vou dizer o melhor benefício, porque é isso aí. Aí a Alicia começou a explicar do CNIS, como que você analisa o CNIS, os erros que tem no CNIS, e ela, pã, você pode vender essa assistência. Foi a primeira coisa. Aí tem planejamento previdenciário de professor, a primeira vez que eu fiz, gente, eu fiz no modelinho da Jéssica, só botei meu logo ali e tal. Aí você vai fazendo logo, você começa a adaptar as suas coisas, você começa a... Tempero. Sim, mas aí da primeira vez que eu fiz foi através do programa. Primeiro planejamento que eu fiz, eu não tinha nem programa de cálculo pago. Aí eu aprendi no curso como fazer o cálculo manual. Fazia os meus primeiros planejamentos manuais, demorava muito mais tempo do que eu demoro hoje. Analisava tudo assim com muito mais critério. Hoje, assim, eu bato o olho, tem coisa que eu bato o olho, eu já consigo identificar, porque você vai fazer isso, vai olhando aquilo todo dia, todo dia. Mas foi isso, por exemplo, regras de aposentadoria do professor. Eu só achei que a aposentadoria do professor era aposentadoria do professor, gente. Achei igual todo mundo achava, entendeu? Aí cheguei lá e Jéssica, não, tem essa regra. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de regra de transição de aposentadoria. Não sabia, a verdade é essa, não sabia. E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a fazer post normal no Instagram. E aí minha cunhada falava assim, logo quando o TikTok começou a bombar, por que você não faz vídeo lá, entrega lá, é bem melhor do que no Instagram? Por que você não faz? Aí eu ficava assim, eu falei, vou baixar esse negócio, vou fazer. O primeiro vídeo que eu fiz viralizou, tipo assim, 24 horas. E eu nem vi, gente, porque eu fiz, postei, saí da forma e nunca mais. Aí no outro dia de manhã, minha filha falou, nossa, você viralizou, você sabe? Eu falei, não. Aí eu olhei, o negócio tava assim, bombado. E aí só desse vídeo, gente, veio muito cliente online através disso. Começava a cobrar R$ 100, foi. Mas assim, eu não tava recebendo nada. Então, tipo, se eu fechei 10 clientes na semana, sim. Aí eu comecei, gente, que maravilha. Aí era vinho todo final de semana, né? Amei, maravilhoso. Corretíssima, tem que comemorar as coisas boas da vida. Ai, gente. Que legal. Nossa. Foi Pontapé e aí você pegou o rumo e já mandou bala. Que legal. esse mesmo curso. Através do curso eu já consegui começar a fazer. Tinha segurança de venda, tinha. Aí lá tinha uma aula sobre como você tem mais segurança de venda, gatilhos mentais e tudo mais. Assisti as aulas e comecei a usar. E aí comecei a investir em mim, fazia o planejamento, tinha o dinheiro, beleza, estou com insegurança em tal coisa, vou fazer outro curso. Aí com o dinheiro que eu fui ganhando do que o primeiro curso me gerou, eu fui fazendo outros cursos, e por aí vai, estou aqui até hoje. Tema de cálculo, né? Para não ter que fazer mais na mão. Gente, eu brinco, eu fiz curso, não tive coragem de gastar R$ 1 para comprar quadro, agora eu falei, vou comprar os quadros para eu botar meus certificados aqui. Porque a gaveta, Ai, não, maravilhosa. Não, mas. R$ 100 no curso, não, mas de dar R$ 300 nos
igual quem dó de comprar, mas vamos lá. Exatamente. E assim a gente vai indo. Thalita, pra gente encerrar essa live que o povo tá amando, eu também estou amando. Você é super simpática, engraçada. Fala pra gente, assim, se você pudesse hoje, olhando pra Thalita lá de um ano atrás, que estava no começo, que estava tendo essas dificuldades, qual dica você daria pra ela? Qual dica você daria pra quem tá aí começando e tá tendo essas dificuldades que você teve? Tá. Primeira coisa, gente, pode parecer clichê, invista em conhecimento. Não tem jeito de você ganhar dinheiro, você precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Essa é a maior verdade. Você precisa investir em você. Com essa consciência, é difícil. Gente, a primeira vez que eu comprei um curso, eu falei, eu não tinha dinheiro. Foi meu namorado que foi lá, passando o cartão dele, dividido lá. No final das contas, deu dinheiro? Não dei. Ele mesmo que pagou. Foi assim, entendeu? Então, assim, tenha essa noção, você precisa investir. Ah, às vezes vai ficar apertado, às vezes vai ficar apertado, mas você precisa investir, porque como é que você vai saber você vender? Você precisa aprender para você vender e ganhar dinheiro. Segunda coisa, saber que a gente tem que vender o que a gente faz. Tirar aquela coisa de, advogado é mercenário, advogado não pode vender, advogado... Igual você falou, você precisa ter honestidade, você precisa ter princípio, você precisa, sabe? Não dá para enganar as pessoas, mas quando você encontrou alguém que precisa do seu serviço e que você tenha um serviço que de fato encaixa para aquela pessoa, que vai agregar na vida daquela pessoa, que pode gerar uma transformação, vende o seu serviço, gente. Porque são 5 anos de faculdade, mais o AB, provavelmente. Eu fiz curso do AB, não sei quem mais fez. Mas vem curso do AB, aí vem pós-graduação, aí vem curso prático, porque pós-graduação é bom, mas para isso aqui, o curso prático é a melhor coisa. Então, para quem está iniciando, por exemplo, muita dúvida, pós o curso prático, eu indicaria curso prático. Porque a pós é uma coisa extensa e muito longa, então você demora de ver o retorno. O curso prático, você consegue fazer em poucos meses, em um curto espaço de tempo, e você já consegue trabalhar em cima daquilo. Então, assim, tem pouco dinheiro, eu investiria nisso, sabe? No curso prático. Ter noção que é importante rede social, às vezes a gente vai falar que às vezes parece que a gente está falando sozinho, mas às vezes parece, gente. Óbvio que um dia você posta uma foto sua lá linda, uma foto do seu namorado, vai ter muito mais engajamento do que um conteúdo de aposentador. Vai ter, mas uma coisa sustenta a outra, sabe? Ter noção do equilíbrio, ter noção, uma coisa que melhorou muito pra mim também, foi depois que eu comecei a ter a percepção que isso aqui são outras pessoas. Às vezes a gente diz, vou gravar só lá, vou gravar teste. Não, você tá falando com outras pessoas. Diariamente, as pessoas abrem a tela, estão vendo você, estão consumindo. É uma conversa. Então, quando eu comecei a ter essa noção que é uma troca, que eu falo com as meninas ali no direct, a gente troca experiência ali, a gente fala sobre dicas do dia a dia, você começa a entender isso, que isso aqui é uma rede que você precisa estar, gente. Hoje não é nem diferencial tá aqui, não. É o mínimo para alguém que quer crescer. Não dá para você esperar abrir um escritório e ir lá alguém, oi, quero te contratar. Por que alguém vai te contratar? Né, o cliente. É muita ilusão, sabe? Tipo assim, tem 500 advogados nesse mundo aí. Aí por que alguém vai lá no seu escritório? Tem que saber o que você faz, tem que saber a transformação que você gera. E a gente precisa ter essa noção também, que o nosso trabalho gera uma transformação que só depende da gente. Como eu falei, não tô riquíssima, não tô, vou estar um dia, com certeza, gente. E aí, ter um pensamento positivo e fazer. Saber que isso aqui eu brinco muito, a advocacia trabalha de formiguinha. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Mas dá certo. O plantio funciona, a verdade é essa. Com certeza. Gente, que maravilhosa! Quem amou a Thalita mandou as palminhas e corações e muito amor para ela, porque ela entregou tudo nessa live, assim. Ela apenas entregou todas as estratégias e isso é muito valioso, Thalita. Obrigada por ter tirado aí uma horinha do seu dia para vir conversar com a gente. Assim, o pessoal amou essa live, teve muita interação, a galera realmente gostou bastante das suas dicas. Você é uma pessoa super carismática, não é à toa, né, que você já tá tendo esse sucesso aí, arrasando na rede vizinha. Daqui a pouco eu vou fuçar o seu perfil, já vou lá dar umas curtidas. E, assim, eu tô muito feliz mesmo de ter feito parte da sua jornada, né, de ter te ajudado aí a seguir esse caminho incrível, essa jornada linda que você tá fazendo.
fico muito feliz, muito orgulhosa. E é isso, pode contar comigo, sempre que você precisar, tamo junta e arrasa. Obrigada, queria agradecer todo mundo que está aqui presente, gente. Realmente a gente teve muita interação, às vezes eu consigo acompanhar os comentários, mas obrigada a todo mundo, obrigada a você também pela oportunidade de estar aqui, porque não deixa de ser uma oportunidade. E também obrigada por ter apresentado o planejamento previdenciário, que realmente transformou a minha vida, tenho certeza que vai transformar de outras pessoas. Às vezes a gente pensa aqui só como marketing, como uma coisa para se mostrar, e na verdade não é mesmo. Você consegue ajudar outras pessoas e tenho certeza que a minha vida mudou a partir do dia que eu conheci o planejamento previdenciário, conheci essas possibilidades e resolvi me dedicar a ser boa nisso, sabe? Foi o meu objetivo. Queria agradecer todo mundo. Estou à disposição também, gente. Vocês viram que eu converso demais, amo conversar. As pessoas que conversam comigo sabem que eu sou assim. Que eu falo, amiga, eu converso demais. Se vocês não quiserem ouvir, vocês pulam os ágios. Mas agradeço a todo mundo. Me sigam também, tanto aqui no Instagram como no TikTok, @ThalitaPrev. E foi um prazer. Obrigada a você e obrigada a todo mundo também. A live vai ficar salva, então eu vou botar lá o Insta da Thalita, depois todo mundo vai lá seguir, tá bom? Gente, grande beijo, bom almoço para todo mundo. Thalita, um abraço e a gente vai se falando aí no Instagram. Beijo. Vamos. Beijo. Tchau, tchau.